classificando como totalmente sem motivo e covarde. Esse é o Jornal da Gazeta M. Rádio Gazeta M 890. Cidadania. E a gente conhece hoje o trabalho do Instituto Fazendo História, um projeto social que atende crianças e adolescentes que moram em abrigos. Para falar sobre essa iniciativa, estamos em contato agora com a coordenadora do Instituto Fazendo História, a Cláudia Vidigal. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Boa noite. Como vai? Muito bem, vocês? Ótimo. Fala pra gente então um pouquinho da história do Instituto Fazendo História. Ok, o Instituto Fazendo História foi fundado em 2002 e ele tem como missão ser parceiro dos abrigos que atendem as crianças e adolescentes que estão afastados de suas famílias na cidade de São Paulo. A gente atua a partir de 5 programas, não sei se a gente já entra em um dos programas nesse momento. Pode falar de maneira geral sobre esses programas. Eu acho que assim, o programa que tem maior atuação, que a gente trabalha há mais tempo e com mais crianças, é o programa Fazendo Minha História. E o nosso trabalho nesse programa é o registro da história de vida das crianças e adolescentes que vivem nas instituições. O que a gente percebeu foi que muitas crianças viviam afastadas de suas famílias e, portanto, não conheciam sua origem e sua história. E foi a partir dessa demanda, dessa necessidade, que a gente começou a trabalhar montando um álbum com a história de vida das crianças, com fotos, desenhos, relatos dos educadores, enfim, dando a elas a história que lhes pertence. E o trabalho é feito também com voluntários, né? Como que funciona? Como a pessoa se capacita para trabalhar num projeto como esse? A nossa força de atuação é no voluntariado, é assim que a gente conseguiu multiplicar o trabalho e trabalhar em mais abrigos com mais crianças. As pessoas interessadas em participar do projeto devem se cadastrar pelo site, que é o www.fazendohistoria.org.br, no programa Fazendo Minha História. E a partir de então eles terão um treinamento, são 2 encontros durante horário na semana, à noite, um horário possível para as pessoas que trabalham. Nesses encontros há uma primeira formação e depois, é claro, um acompanhamento contínuo da prática do voluntário. Aí a pessoa faz contato com um abrigo próximo da casa dele. Como funciona? Quais abrigos ele pode fazer esse trabalho? Isso, a gente tem abrigos pela cidade toda, justamente tentando atender essa demanda também do voluntariado, porque a gente sabe que é impossível uma pessoa se deslocar às 6 horas da tarde da Zona Leste para a Zona Sul. Então a gente busca encontrar um abrigo próximo à sua região de residência ou de trabalho, e, é claro, adequando às necessidades das crianças e dos abrigos. Acho que essa é a nossa prioridade, que crianças estão querendo fazer história e quem são as pessoas que podem atender essa demanda. E nesse programa Fazendo Sua História, o voluntário, como que ele trabalha? Ele recebe essas histórias das crianças e passa a escrever essa história? Como que ele trabalha diretamente nesse programa? A nossa principal ferramenta é a literatura infantil. O voluntário, ele aprende a trabalhar com os livros infantis, usando essa ferramenta como uma mediação na relação com a criança. Então, é claro que ele não chega no abrigo buscando saber a história da criança já diretamente. Ele precisa construir um vínculo, ele precisa se relacionar com a criança, ele precisa ganhar a confiança da criança para depois poder ter uma escuta da história dela. Então, assim, os livros funcionam como essa ferramenta de relacionamento entre o voluntário e a criança e uma porta de acesso a diversas maneiras de fazer parte desse mundo. Assim, as histórias trazem um conteúdo de angústias, de medos, de alegrias, diversos sentimentos e possibilidades que vão trazendo também as angústias, medos e escolhas que as crianças estão fazendo em suas vidas. Então, eu acho que assim, o livro é uma ferramenta privilegiada para isso. É para isso que a gente forma os voluntários. Entendi. Para quem está interessado, há alguma exigência especial para começar a fazer esse trabalho voluntário? Como que é a exigência do Instituto para esse tipo de voluntariado? Olha, num primeiro momento é o interesse em realmente fazer um trabalho sério e comprometido com as crianças. Quando a gente se encontra no primeiro encontro de formação, a gente ainda não assume esse compromisso. O primeiro encontro é uma seleção mútua, deles entenderem bastante, em profundidade, os procedimentos do projeto e de nós entendermos também se eles vão ter condições de se adequar à necessidade das crianças e dos abrigos. Então, assim, a gente não tem um critério de seleção, não precisa ser psicólogo, ou jornalista, ou historiador. Precisa ter interesse, compromisso e participar dos encontros de formação e de acompanhamento. Se o compromisso for firmado seriamente, é um compromisso por 1 ano,
O voluntário se compromete durante um ano a adotar a história de uma criança e acompanhá-la, registrando-a durante esse período. Uhum. E como que surgiu essa ideia de fazer a história da criança? De que forma foi escolhido esse tema para trabalhar num abrigo, por exemplo? Desculpe, não compreendi sua pergunta. Como que foi criada, foi a ideia de fazer essa forma de trabalho, contar a história de uma criança num abrigo? De onde surgiu essa ideia? Olha, essa ideia surgiu de lá em 2001, quando a gente estava fazendo estágio ainda na faculdade. A gente entrou numa instituição e percebeu que tinham muitas crianças que absolutamente não tinham história. Crianças que muitas vezes ainda não sabiam nem a data de seus aniversários. Uhum. O aniversário passava em branco porque ninguém sabia que era o aniversário da criança naquele dia. E aí, é claro que hoje a gente já progrediu muito, a gente tem aí o Estatuto da Criança e Adolescente garantindo maiores direitos, maior acessibilidade às histórias. A gente ainda entende que é importante investir em um atendimento individualizado, singularizado, e que, portanto, a criança conheça a sua origem, sua história, a família de onde vem, que é isso que vai dar parâmetros para ela fazer suas escolhas futuras. Então, assim, foi da prática, foi a partir de levantar a necessidade das crianças conhecerem suas origens. A gente sabe que deve ouvir muitas histórias tristes, né, nesses abrigos, mas tem alguma história que tenha te comovido mais, que você lembre e conte para outras pessoas, que você tenha ouvido aí de outros voluntários, alguma história diferente? Olha, a gente tem histórias muito diversas, desde histórias de abuso, de negligência, de abandono. Mas, assim, o que me chama a atenção nas histórias é sempre a força das crianças, a possibilidade que as crianças vão encontrando de reverter essas histórias para uma possibilidade de vida, né? As crianças sempre nos surpreendem. O que eu poderia te contar é justamente a história de onde nasceu o projeto, que foi a Nathalie, que era uma menininha de 2 anos que vivia numa instituição de abrigo, que nunca punha os pezinhos, ela tinha muita dificuldade para pisar no chão. E a gente foi descobrindo que, na verdade, como a história dela era de 2 anos de instituição, a história dela naquele momento era de 2 anos de berço, porque é uma instituição muito grande. Hoje a gente já não tem mais abrigos assim. Uhum. Os abrigos estão buscando um reordenamento para serem casas menores, de até 20 crianças, mas naquele momento a gente falava de uma instituição de 400 crianças. E os educadores não davam conta de pegar essas crianças, levarem ao ar livre, estimular, ensinar a andar. Então, assim, foi olhando para a história da Nathalie, que não conseguia pisar no chão porque ela só vivia num berço, é que a gente percebeu que a gente precisava olhar para o que estava atrás, né, da história da criança, para ver o que ela precisava, onde a gente precisava investir para ela crescer e se desenvolver de uma maneira saudável. Eu acho que a Nathalie foi o meu maior estímulo. Eu gostaria muito de poder encontrá-la novamente para agradecer, que é dela que nasceu esse projeto. E hoje existem mais de 500 crianças registrando e fazendo suas histórias, sendo autoras das suas histórias. E como que é esse trabalho na prática, para incentivar a criança a começar a contar a própria história? É difícil? Tem alguma barreira no começo? Como que é esse percurso? As crianças são tão diferentes, né? Então, assim, ao mesmo tempo que encontramos crianças que num primeiro encontro já entendem a nossa função de estar lá para acompanhá-la na sua história e, portanto, começa a contar e conta em detalhes da sua vida passada, tem muitas outras que não, que estão com muita dificuldade em poder lidar com o seu passado e, portanto, a gente também não vai fazer um trabalho de detetive, de tentar arrancar delas a história que elas ainda não estão prontas para trazer. Então, assim, o que a gente aprendeu nesses anos de prática foi que partir do presente, né, registrar principalmente o que a criança gosta, o que ela está fazendo no cotidiano, a rotina dela. Então, partir do registro do momento presente para dar força à identidade daquela criança e então buscar o passado e os sonhos futuros é um bom caminho. O que a gente faz é apostar no presente, é apostar no momento que ela está vivendo no abrigo como um momento de acolhimento, de cuidado, de possibilidade de reconhecer novas formas de se relacionar e formas saudáveis. Bacana. Tem outros programas também do Instituto, que é o chamado Palavra do Bebê e o outro chamado Contato. Fala um pouquinho sobre esses 2 programas também. Olha, o Palavra do Bebê a gente percebeu também que há uma especificidade no trabalho com os bebês. A gente também trabalha com o registro da história de vida dos bebês no Palavra do Bebê, mas ali a gente usa algumas ferramentas mais apropriadas para esse público. Então tem oficinas de música, tem um trabalho com massagem e principalmente um foco na relação do educador com o bebê. E aí é que a gente entende que está a possibilidade de um crescimento e de um desenvolvimento saudável.
Então, o Palavra de Bebê investe muito no vínculo do educador do abrigo com os bebês que estão ali sendo cuidados. Entendi. E o outro é o Contato, O né? programa Contato é um programa também de voluntariado, nesse caso um voluntariado específico. São psicólogos que se propõem a atender crianças e adolescentes que estão em abrigos em seus consultórios particulares. Então, vamos dizer, eu sou uma psicóloga, eu tenho meu consultório e eu abro 2 horários para atender crianças que estão nos abrigos voluntariamente. A contrapartida é que eu recebo uma supervisão de uma pessoa bem mais experiente, também filiada ao programa, e para acompanhar um atendimento que normalmente é de alta complexidade, que envolve a família, envolve o abrigo, envolve os educadores. Eu acho que é um atendimento um pouco diferente do particular. Então, o programa Contato existe para dar esse suporte e para fazer essa intermediação na rede entre as crianças que necessitam de atendimento e os psicólogos que têm essa disponibilidade. Tá, e Cláudia, agora para os ouvintes voluntários que querem participar desse projeto, no site tem mais informações, também você pode fazer o contato com o Instituto, né? Claro. Instituto... Estamos abertos e buscando novos voluntários, principalmente nesse momento, para o programa Fazendo Minha História, que está abrindo novos abrigos, precisando de gente querendo trabalhar. Então, no site, todas as informações, www.institutofazendohistoria. Não, é www.fazendohistoria.org.br. fazendohistoria.org.br. Exato. Nós conversamos então com a coordenadora do Instituto Fazendo História, a Cláudia Vidigal. Cláudia, muito obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, muito boa noite. Boa noite para você também. Tchau, tchau. 890. Tempo e temperatura.